Cheguei a arrepiar, irmão. Que coisa linda. Deixa eu convidar você a vir comigo numa leitura da palavra que se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, Lucas, capítulo de número 13. E fazemos a leitura do 1 até o verso 8. Até o verso 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, verso 1 em diante. Só quem encontrou, diga: eu venci. Meu Deus do céu, que igreja ensinada, hein? Todo mundo encontrou, glória a Deus. Quem não encontrou, ajuda seu irmão do lado aí. Vamos vencer todos juntos. Diz assim a Bíblia: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que o mesmo realizavam. Então Jesus lhe disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não. Eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus contou a seguinte parábola em seguida. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto, nela não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. E o contexto é por demais forte. E eu quero falar um pouquinho sobre arrependimento ou morte. Sabe, depois da queda de Adão, a humanidade andou pelo fio da espada. Todos que estão aqui neste templo, estão ouvindo a minha voz, ou quem sabe na internet, você também um dia morrerá. O que Jesus está discussando com os fariseus é uma situação que está diante de cada ser humano que passa sobre esta terra. Alguns terão a sorte, como disse o apóstolo Paulo, de serem arrebatados. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele disse: digo um mistério, que muitos que estão vivos serão ainda arrebatados. Falando isso da volta iminente de Jesus Cristo, o Nazareno, quando virá buscar a sua igreja. Neste ponto, Jesus está com alguns fariseus, alguns religiosos, e eles apontam para Jesus uma situação que ocorreu no templo de Jerusalém, aonde Pilatos, ensanguinado, mandou executar galileus que estavam levando o sacrifício ao templo. Certamente, esta situação foi um dos ganchos que causaram uma rivalidade e uma guerra muito forte entre Pilatos, que era rei da Judeia, e Herodes, que governava a Galileia. Lembre que quando Jesus nasceu, Herodes deu ordem para executar. Ele governava a Galileia. Essa situação deixou os religiosos preocupados, porque eles carregavam no coração a seguinte tese: de que todo aquele que morre com algum tipo de morte brutal
é porque ele carrega um pecado muito forte no seu coração. Ele executou alguma coisa muito má e assim está levando o juízo de Deus sobre a sua vida. Jesus é categórico em dizer: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, porém, por terem padecido essas coisas, mas não. Ou seja, Jesus está declarando que a causa da morte deles não é por eles terem pecado mais do que qualquer outro que houvera no seu tempo. Jesus vai fortalecer a ideia, trazendo a lembrança dos 18 que morreram na queda da torre de Siloé. Ou seja, pelo acidente ou por morte trágica de assassinato. Jesus estava dizendo: todos são pecadores. Vivemos um mundo hoje em que tem muitas catástrofes. E estas catástrofes levam seres humanos à morte. A todo tempo, vemos furacões, vemos enchentes, vemos deslizamentos, e as pessoas são sucumbidas à morte. Essas pessoas não são melhores e nem piores do que eu e do que você. O que Jesus está dizendo é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém melhor do que você, nem você é melhor do que ninguém. Vivemos nesses dias agora uma morte de um garoto em que foi tese de defesa de direito, procurando investigações, defender um lado e o outro, e alguns irmãos levantavam um dedo para acusações. Morreu por isso, morreu por aquilo. Mas o que eu quero deixar claro para você é o que Jesus está dizendo: não levante o seu dedo em acusação para ninguém, porque tanto você como quem está do seu lado é pecador também. Todos nós somos pecadores. Não existe ninguém melhor, nem ninguém pior. Todos nós estamos numa situação em que carecemos da misericórdia e da piedade de Deus. Olha, o ser humano tem uma capacidade má no seu coração, de apontar para o próximo e acusar sobre os delitos e coisas que acontecem ruim à vida alheia. O que Jesus está dizendo aqui, entre parênteses, é um bonito vá cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque nós às vezes nos preocupamos demais com a vida dos outros e esquecemos de cuidar da nossa própria vida. O que Jesus está dizendo a esses religiosos é: cuide da sua vida, rapaz, porque você também é um pecador e carece da misericórdia e da piedade de Deus. Deixa eu te dizer uma verdade absoluta: se não é o sangue de Jesus carmesim derramado no Calvário, todos nós pereceríamos no inferno. É Ele que nos livra da condenação e do juízo de Deus. É Ele que nos guarda da mão da ira de Deus. Apocalipse vai declarar que a mão de Deus está com um cálice, e o cálice transborda de ira. Ira contra o pecado. Agora deixa eu te dizer, meu lindo, minha linda, se você vive carregando o pecado no seu coração, cativando o pecado na sua alma, conduzindo o pecado de estimações, deixa eu te dizer uma coisa muito séria: se você não vir à cruz e não carregar aquilo que Jesus entregou a você, que é o sangue que te purifica, que te lava, que vai redimir a sua vida e conduzir você à eternidade, você é um grande candidato a entrar, como diz um amigo meu, a tábua de graxa que vai conduzir até o inferno. Somos pecadores, é verdade, e isso é absoluto. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, João capítulo 2, é mentiroso, e o pai da mentira habita nele. Todos nós somos pecadores, mas há uma diferença daquele que foi até a cruz. O sangue de Jesus o purificou e lavou de todo o pecado. Precisamos entender que a nossa situação é uma situação de pecado.
A primeira coisa que Jesus está levando para os religiosos, para o entendimento deles e todos que estão lhe ouvindo, é que todos estão numa situação que carecem da misericórdia e da compaixão de Deus. É Jeremias que escreve: as causas de não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. Se você não sabe, a Bíblia diz que 49 semanas foram declaradas sobre a humanidade. Livro de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas, foi declarada sobre Israel, 7 semanas. Essas 7 semanas como um veredito sobre toda a terra. E é interessante perceber isso, porque as semanas estavam sendo concluídas no dia que Jesus nasceu. Jesus nasce e a última semana está para se fechar. E agora, para se fechar a última semana, Paulo declara em Efésios capítulo 3, verso 10 em diante, sobre as dispensações, o mistério do Evangelho. Ele fala a dispensação do mistério, que é Jesus, que ninguém conhecia, mas o mistério se revelou em Maria, quando ele surgiu como um homem. Paulo também declara em Filipenses capítulo 2 que ele não se usurpou a ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, vindo em forma humana, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Aquele que era mistério se revelou à terra e foi chamado Emanuel. Deus está conosco. Ele se manifestou em glória, pregando o evangelho da redenção e do reino de Deus, dizendo que era o Messias e declarando e cumprindo nele todas as profecias bíblicas. Como estava escrito em Isaías: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai eterno. É Jesus de Nazaré que se manifesta fazendo obras poderosas. Curou enfermos, expulsou demônios, levou cegos a enxergarem e desfrutarem a beleza de ver o Filho de Deus. Porque eu acho que a melhor coisa do cego ver é ver Jesus de Nazaré. Esse Jesus poderoso se manifestou em muita glória e muita unção, levando muitas vidas ao arrependimento e à salvação pelo poder do seu sangue. É impressionante você ver o evangelho e passear na glória de Deus, do seu único e poderoso Filho. É Deus que dá testemunho de Jesus quando ele sai do Rio Jordão: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aquele prazer maravilhoso de contemplação de glória, porque Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. É interessante observar o ponto culminante do evangelho, quando Jesus sai em João capítulo 13 e se dirige ao Getsemane para chorar por mim e por você. Cada suor, cada lágrima derramada tinha um propósito específico: salvar a humanidade dos seus delitos e do seu pecado. Aquele que não tinha pecado, aquele que era puro, aquele que era santo, aquele que era imaculado, aquele que era Cordeiro de Deus, subiu o Gólgota carregando uma cruz e foi fiel ao propósito que lhe foi estabelecido. Carregado naquele madeiro, ele disse: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu te respondo, para que você não fosse desamparado no dia da tua angústia, no dia do teu sofrimento, no dia da tua lamentação. Ei, carrega essa palavra no teu coração. Jesus sofreu o apartamento de Deus para que você pudesse estar próximo dele para toda a eternidade. Toda a eternidade. A última semana está para se concluir. Jesus concluiu o ministério. Ele foi até o final. A igreja agora militante, poderosa, cheia do Espírito Santo, carregando o poder de Deus. Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, o Paracleto de Deus enche a igreja e fortalece a igreja para viver os últimos dias. A mensagem é: Jesus vai voltar. Os caras vendem tudo, repartem de forma igual, porque eles têm a noção de que a semana está concluída, Jesus vai voltar. Mas aí entra a dispensação
referida por Paulo em Efésios capítulo 3, dispensação da graça. O que é dispensação da graça, pastor? Eu vou te dizer, é uma pause. Aquela pause que você dá no DVD para que você vá no banheiro e o filme para e você vai até o banheiro e faz as suas necessidades. Ou você vai até a cozinha preparar uma pipoca para continuar o seu filme. Deus deu uma pause no filme da sua história da humanidade. Deus deu uma pause para que a graça possa entrar para levar salvação e justiça a todas as nações. Jesus pode tirar a pause a qualquer momento. É por isso que ele virá como ladrão. A dispensação da graça é a última dispensação que vivemos na terra. Até que a dispensação da plenitude se manifeste. Jesus está pausando cada minuto da terra. O tempo Cronos, o tempo dos homens, 24 horas, ou o Kairos de Deus está pausado, até que Jesus possa descer com a lírido dos anjos sobre as nuvens e vir com muita glória sobre toda a terra. Até lá, a terra está em pause. Agora pergunte ao seu irmão do lado, por quê? Sabe por que está em pause? Responde para quem te perguntou, porque Ele te ama. Por isso que Jesus deu pause sobre todo o seu trabalho, para resgatar a sua alma, para trazer você para perto do Pai, para dar sentido, propósito, destino para a sua vida, para mostrar o porquê você nasceu, o porquê você está aqui, qual é o sentido da sua existência, a pergunta da filosofia, o porquê existimos. Se penso, logo existo, lógico, mas o porquê existo? É por isso que Deus deu uma pause, para que todos aqueles que possam ser ouvintes do Evangelho possam se arrepender dos seus pecados e serem conduzidos à glória do Deus Todo-Poderoso. É por isso que Ele deu pause, por nos amar de uma forma arrebatadora. João capítulo 3, verso 16, e Deus amou o mundo, cosmos, a sua criação, de tal maneira, os teólogos definem como incalculável, algo imensurável. É isso, é o amor de Deus. É por isso que Ele te amou de uma forma tal, que Ele deu o seu único filho. Porque Jesus era o único filho primogênito de Deus, mas depois que Ele ressurgiu dos mortos, Ele foi chamado de primogênito, porque depois veio eu, veio você e veio os demais que foram surgindo, recebendo o Evangelho da salvação e entendendo o propósito da vida. Há um propósito. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu para comer, beber e se divertir. Você não nasceu para regalar na vida, para ter relação com várias mulheres, se drogar e viver a vida como você quer. Não! Você nasceu para o propósito de Deus. Você nasceu para o propósito da eternidade. Agora a pergunta crucial de Jesus é, e está escrito, verso 5, digo a vocês, é palavras de Jesus de Nazaré, não minha, que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Jesus está apontando para todos e incluindo todos. Ele não está tirando ninguém. Se nós não nos arrependermos, todos nós pereceremos. Jesus está sendo direto, categórico na sua palavra, enfático no que Ele declara. Vocês estão ao fio da espada. A sua vida corre risco. Vocês estão em perigo. E eu quero vos dizer, se vocês não se arrependerem, vocês perecerão.
Jesus diz mais. Ele conta uma parábola. Jesus amava parábola. Porque às vezes as pessoas não conseguem entender a clareza, porque eu já acho claro quando Jesus fala, que o Espírito Santo traz clareza. Mas às vezes tem pessoas que não conseguem ter a clareza quando Jesus fala e Jesus vai e usa a parábola. O que é parábola, pastor? Uma verdade espiritual. Uma forma de história humana para declarar uma verdade espiritual, eterna. Jesus conta a parábola da figueira, que foi plantada na vinha. A pergunta é, quem plantou a figueira na vinha? Não é o lugar exato para plantar. Quem somos nós para perguntar ao oleiro o porquê é assim? Deus faz como quer, na hora que quer. Ele não perguntou a você se é assim que deveria ser. Ele faz, pronto e acabou. Quem manda é Deus. Outro dia eu fiquei pasmo, eu estava pregando numa conferência e um pregador antes de mim deu uma deixa que eu fiquei assustado. Ele disse assim, eu vou contar até 3. No 3 Deus vai descer, eu quase caí da cadeira. Eu falei, pronto, encontrei um homem que manda em Deus. E eu fiquei imaginando Deus sentado na cadeira e ele contou 1. Aí eu imaginei Deus, eu vou agora. 2, 3, eu falei, meu Deus do céu, está mandando em Jeová. Outro dia, eu estava pregando num lugar, terminei, aí uma pessoa veio, muito tempo atrás, tem uns 5 anos, e falou assim, pastor, coloquei Deus na parede. Falei, meu pai do céu. Irmãos, essas pessoas me perseguem, eu já reparei um negócio desse. Eu falei assim, rapaz, varão, tá aí o cara que eu queria encontrar na terra? Você botou Deus na parede, velho? Botei. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus é aquele que chama os raios pelo nome. Eles se apresentam e dizem, eis-nos aqui, Senhor. Deus é aquele que tem as nuvens como estrada dos seus pés. Deixa eu te dizer mais. Deus é aquele que disse, haja, verbo bara, criar do nada, de onde não tem esfera de existência alguma, Ele traz a existência. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Ele é aquele que mediu o mar nas palmas das mãos e a terra em balanças de precisão. Ele é aquele que diz, eu faço, eu abro, eu fecho e ninguém pode abrir. Eu sou o último e eu sou o primeiro. Ei, como um louco tu falaste, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o que Ele quer. Falaste como louco. Ele é Deus. Mas às vezes agimos dessa forma. O porquê acontece assim? Queremos botar Deus na parede. Isso é impossível. Sabe por quê? O ser humano não está apto a aceitar os processos da vida. Sabe por que o livro de Jó? Deus permitiu tudo aquilo acontecer para ensinar para mim e você que o justo sofre porque está na vida. E quem está na vida está sujeito ao sofrimento. Foi Paulo que disse, sei passar fome, sei passar frio, em todas as coisas sou mais do que vencedor. Sabe o que é isso? É entendimento, maturidade. Entender que na vida nem tudo é alegria, também tem tristeza. Se o Filho de Deus chorou, quem sou eu para não chorar? Se o Filho de Deus morreu, quem sou eu para não morrer? Deixa eu te dizer uma coisa, arrependa-se. Converta-se dos seus maus caminhos. Coloque o seu coração em Deus, meu querido. Deixe Deus tratar a sua vida. Não diga porque a figueira está ali. Se está ali foi porque Deus colocou. Quem é o dono da figueira é Deus. Quem é o dono da vinha, do vinhateiro é Deus. É Deus que faz como quer. Sabe por que Deus criou Adão no 6º dia? Porque Deus não queria a opinião dele sobre a sua criação. É por isso que ele cria Adão no 6º dia. Porque se ele criasse no primeiro, Adão estava dando sugestão a Deus. Faz assim, faz assado. Não gostei disso assim, não faz dessa forma. Mas Deus criou no 6º dia, depois descansou. Um amigo meu falou, agora eu estou guardando o sábado. Eu falei, é mesmo, velho? É. Por quê? Agora eu estou guardando, velho, eu estou descansando. Eu falei, é mesmo? E o que é o descanso de Deus? Descanso, dormir, ficar em casa. Eu falei, varão,
O descanso sábado é contemplação. Sabe o que quer dizer? Quando Deus terminou a sua obra, Ele sentou e contemplou. Cabra, eu sou bom demais. Olha o que eu fiz. Que coisa linda. Agora, tudo é bom. Mas o pecado veio e destruiu. Mas Jesus veio e reconstruiu. Deixa Jesus reconstruir a sua vida, meu querido. Deixa Jesus reconstruir a sua história. Deixa Jesus reconstruir o seu inconsciente. Talvez o seu inconsciente está carregado de iniquidade. Tem jeito, pastor? Tem. Ele lava com sangue, purifica, santifica, te coloca na obra e te usa para a glória e louvor do seu nome. Olha, Deus sabe fazer coisa, irmão. Deus pega os mais piores sujeitos e transforma para a glória de Deus. É incrível. Deus entrou na caverna de Adulão. Ó, a caverna de Adulão é o sentido de que nenhum homem está perdido. Irmão, só tinha cabra ruim, assassino, beberrão, comilão, prostituto, ladrão. Só tinha fugitivo do estado, gente da pior espécie. Aí Deus usou um baixinho, virado no 600, pedra 90, chamado Davi. Davi entrou na caverna de Adulão com uma mensagem: eu vou ser rei de Israel. Quem vem comigo? Todo mundo se converteu à mensagem e o propósito que Davi carregava. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você entender o porquê você já é uma figueira no meio do vinhateiro, você vai entrar em cavernas de Adulão e levar contigo pessoas carregando o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Meu Deus do céu. Entenda que você carrega algo poderoso, precioso, meu querido. Que o que você carrega é algo do céu, é brilhante, é poderoso. É por isso que a figueira está no meio do vinhateiro. Porque o vinhateiro é símbolo do sangue de Jesus. E nós estamos cercados pelo sangue. Agora, a notícia que Jesus fala na parábola é que a figueira não dá fruto. E aqui tem uma palavra para você, meu lindo e minha linda. Aqui tem uma palavra poderosa. A inutilidade é algo terrível. A inutilidade é uma das piores coisas para um ser humano. Nós não nascemos para ser inúteis. Todos nós temos uma utilidade. Mas sabe o que o diabo está dizendo para você? Você não presta. Você é um pecador. Você é miserável. Você merece morrer. Você não vai dar certo na vida. E usa outras pessoas ainda para dizer que você é um maldito, que você é isso e aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é nada disso. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. E por mais que o diabo possa te acusar, você está cercado pelo sangue de Jesus de Nazaré. E quando você disser e entender o que o sangue pode fazer com você, você vai se colocar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Agora você tem que frutificar. Porque 3 anos, o dono do vinhateiro veio até a figueira e percebeu que a figueira não dava fruto. E ele falou: eu vou cortar, eu vou arrancar daqui. Mas tem o cuidador, o agricultor. Diga para alguém do seu lado aí, Jesus está sempre atento. A Bíblia vai dizer que é Jesus que vai declarar que o agricultor chega para o dono do vinhateiro e diz assim: calma, me dá só mais um ano. Só mais um ano. E eu vou cuidar. Olha, eu vou cavar ao redor, pastor Augusto. E deixa eu te dizer, quando Deus começa a cavar ao nosso redor, ai Jesus. Tu já viu aquela assim, eu vim pela dor. Ai, eu vim todo quebrado. Você está olhando para um aqui, ó, todo estourado. Sabe por quê? Porque Jesus começou a cavar ao redor. E quando Jesus começa a cavar ao redor, tu não tem para onde correr não, filho. Ô bichinho,
Nem adianta fugir. Ele vai te pegar. Nem adianta tu correr. Ele vai te buscar. Ah, mas eu vou ser rápido e vou me esconder. Quer brincar de pique-esconde com Deus? Os meus olhos estão sobre toda a terra. Tudo está nu e patente diante de mim. Deus está sobre os olhos poderosos de toda a terra. Nada foge da sua visão. Onisciência. Sabe de tudo. Aí tu quer dar um azar em Deus. Dá não. Quer uma coisa? Se entrega logo. Porque ele vai cavar mais fundo. Aí tu vai querer correr, vai cavar mais fundo. E cada vez que ele cavar, ele vai chegar onde tu nem imagina que ele pode. Porque Deus vai aonde você nem imagina. E Deus começou a cavar, começou a cavar, começou a cavar. E a vinha está lá, ó. E aí, a parábola vai dizer que ele coloca sobre a vinha estrume. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: o Espírito Santo está adubando a minha vida. Sabe por quê? Porque ele está começando uma obra em você. Ele está começando a cuidar de você, da raiz. Porque quem cava ao redor está à procura da raiz. A raiz é onde está a causa, o porquê aquela árvore não era alimentada o suficiente para que pudesse frutificar. Ou o porquê aquela árvore era alimentada mais do que o suficiente e não gerava fruto. Aqui vai dois tipos de pessoa. A pessoa que é alimentada cotidianamente por Deus e não gera frutos de arrependimento. Ela ouve profeta na rua. Ela ouve o profeta dentro da igreja. Ela ouve a profeta mãe dela dentro de casa. Papai dentro de casa. Mas anda fugindo, anda correndo. Ou seja, está sendo alimentada, mas não gera arrependimento no coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Arrependa-te enquanto é tempo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Como a Bíblia diz, louco, se te pedirem a tua alma hoje, para quem tu tem preparado? Sabe de uma coisa? A Bíblia vai dizer, foi Jesus quem disse. E se Jesus disse, está dito. Eu não vou contestar. Mateus capítulo 24, ele declarou, haverá dois no campo. Um será tomado, o outro será deixado. Haverá dois no moinho, um será tomado, o outro será deixado. Elias e Eliseu, tipo legal do arrebatamento da igreja. Elias, a igreja que sobe. Eliseu, a igreja que fica. Cuidado, irmão. Estabeleça onde você vai estar. Se você está sendo alimentado por Jesus, está na hora de começar a gerar frutos de arrependimento. E o que é fruto de arrependimento? É fruto que glorifica, exalta, enaltece, enobrece, santifica, justifica, colabora para que a glória de Deus se manifeste sobre a terra. Aleluia. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: é hora de frutificar. Mas tem a outra pessoa, a que não conseguiu ainda receber, a que ainda não conseguiu ouvir. Sabe? Eu estava drogado, muito doido, noiado. E um amigo meu era maconheiro. Ficava no cemitério toda madrugada fumando maconha e tomando 51. E eu estava sentado na esquina de casa, muito louco. Aí ele veio. E ele falou assim: olha só, rapaz, eu vim ali e eu vou para a igreja. Eu tomei um susto. Eu falei: tu estava onde? Eu estava no cemitério, lá da Piedade. Eu falei: misericórdia. Quase que eu me benzia na hora. Aí eu falei: tu estava fazendo o que lá? Não, moço, eu estava lá, mas rapaz, veio um negócio assim. Eu carrego um Novo Testamento no meu bolso, uma Bíblia no bolso. E aí, rapaz, eu cheguei, vim num caminho assim, alguém falou assim, Números 22. E eu vim com um cara do meu lado falando, Números 22, Números 22.
Aí eu ouvindo. Dois doidos, né? Aí ele pegou, leu Números 22. Renata, estava escrito a história de Balaão. Balaão tentando ir com a jumenta, e a jumenta empacava. E não queria passar. E Balaão começou a bater na jumenta, aí Deus abre a boca da jumenta. Aí a jumenta falou, por que tu me bates, meu senhor? Menino, eu gelei do fio de cabelo do dedão do pé, irmão, até o de cima. Eu falei, vou sair correndo agora. E ele falando, e parecia que eu via a jumenta na minha frente, assim, desenhada, igualzinho. E a jumenta disse, por que tu me bates? Não tenho eu te servido por longos anos e sempre fui fiel? Mas tu não queres me obedecer, mas eu não quero te obedecer porque a tua vida está por o fio da espada à frente. A Bíblia diz que na mesma da hora o Senhor dos Exércitos abriu os olhos de Balaão. E Balaão viu um anjo poderosíssimo com a espada desembanhada entre a festa da rocha, aonde ele passaria. E naquela hora o anjo declarou a ele, passa, Balaão. Vem, Balaão. Irmão, eu fui dormir com essa jumenta na minha cabeça, eu acordei com essa jumenta na minha cabeça, eu andei a semana toda com essa jumenta no meu juízo, eu ouvi a jumenta falando, você vai morrer, passa, vai besta, tu vai ser ceifado. Irmão, eu fiquei tão agoniado que eu falei assim, Veridiano, que dia tu vai na igreja? Ele, eu acho que eu vou essa semana, eu vou contigo, velho, porque eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer comigo, eu tenho que ir pra lá. Eu nunca tinha ouvido algo semelhante. Algumas figueiras ainda não ouviu o que Deus quer fazer com elas. E Deus quer fazer algo aterrecedor na terra para a sua vida. Deus quer balançar você de uma forma tão surreal que você vai balançar a terra pelo poder do evangelho que você irá carregar. Ei, escapa por tua vida, como disse o anjo a Ló, e não olha para trás. Ei, arrependa-se e sai de Sodoma hoje. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, Deus está cavando ao redor. Pergunta a ele aí, está doendo? Sabe por que a figueira está no meio do vinhateiro? Sabe por quê? Porque ali é símbolo da glória de Deus. Nós estamos escondidos na glória de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, como diz a palavra, no culto do tabernáculo, Ele nos esconderá. Nós estamos escondidos em Deus. O diabo vai lutar, vai tentar, vai querer impedir com que você ouça, para que a sua alma chegue ao arrependimento. Mas a glória de Deus está cavando e te cercando ao redor, para atingir a tua raiz, para que você possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Ei, não ande como um nécio, achando que o amanhã lhe pertence, porque não te pertence. O amanhã pertence a Deus. Foi Jesus quem disse em Mateus capítulo 6, vocês não podem colocar 1 centímetro a mais na sua vida. Até os cabelos da cabeça está contado. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou no controle. Sabe aquele GIF, né? GIF? É GIF, Wesley. Que os meninos mandam no WhatsApp. Aí mandou uma foto assim de Jesus com o controle na mão. Jesus está no controle. É isso mesmo, irmão. Ele adianta na hora que Ele quiser adiantar a sua vida. Ele atrasa na hora que Ele quiser atrasar. Ele dá pause na hora que Ele quiser dar pausa. Ele dá play na hora que Ele quiser dar play. Quem está no controle é Deus, irmão. E se Deus está no controle, deixa o diabo assustado. Porque quando Deus está trabalhando, o diabo só falta morder a testa de raiva. Porque ele não entende os processos de Deus. E Deus tem uns processos massa, irmão.
Deus tem uns processos doidos. Vai entender Deus. Moisés nasce e Faraó quer matar Moisés a qualquer custo. Porque ele era profecia que ia livrar Israel do Egito. E o que acontece? Deus faz Moisés ser cuidado dentro do palácio de Faraó. Olha, o cara